Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 27 de fevereiro de 2022, em nossa série Encontros com a Paz. O estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, vamos falar a respeito do capítulo 23, que tem como título Não é de Todos. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E assim está escrito: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então, capítulo 23, não é de todos, uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E Emmanuel coloca assim a sua consideração. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Trago essa primeira parte do comentário de Emmanuel para as nossas tarefas do dia a dia na casa espírita. Paulo fazia aos irmãos tessalonicenses um apelo para que todos se esforçassem em favor dos trabalhos evangélicos, para que todos se esforçassem no esforço do trabalho de divulgação dos ensinamentos que Jesus havia deixado. E eu trago para a casa espírita no dia de hoje, porque normalmente nós enfrentamos dificuldades, adversidades dentro da atividade na casa espírita. Porque nem sempre todos nós estamos focados em favor dos trabalhos evangélicos. Queremos atribuir à casa espírita determinadas funções e determinadas atividades que nada têm a ver com os ensinamentos de Jesus e que nada têm a ver com a codificação da doutrina espírita. Àquele tempo, Paulo lembra aos Tessalonicenses que estivessem todos isentos dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Ou que os tessalonicenses tomassem muito cuidado com aqueles homens maus, aqueles que muitas vezes, movidos pela sua própria ganância interior, ou sua própria fragilidade espiritual interior, se infiltram nos abrigos espirituais para causar a discórdia e a dissolução da atividade evangélica. Mas ele não fala somente dos homens maus e dissolutos, aqueles que estão inteiramente desprovidos de qualquer comprometimento e de qualquer atividade
positiva e promissora em favor dos trabalhos evangélicos. E é claro, ao dizer isso, Paulo fala aos Tessalonicenses que tudo isso ocorre, tudo isso se dá por duas questões. A primeira, pela nossa falta de atenção, pela nossa falta de atenção dentro do trabalho da qual nós estamos envolvidos, dentro da casa da qual nós estamos envolvidos e dentro da atividade que nos cabe administrar ali na casa espírita. E, em segundo, a fé não é de todos. Nem todos que estão ali convivendo conosco possuem a mesma fé que nós possuímos. Nem todos que dividiam com os tessalonicenses os ensinamentos de Jesus possuíam a mesma fé que aqueles que administravam a igreja de Tessalônica. Então era preciso tomar muito cuidado com os homens maus e dissolutos, porque a fé em Jesus não era a mesma para todos. Então é importante que nós tomemos cuidado na nossa igreja, na nossa casa espírita, no nosso templo religioso, para que não nos deixemos envolver por estes homens maus e dissolutos que não têm fé. Emmanuel continua: através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Então, Paulo, que já era uma pessoa extremamente vivida, em virtude da sua conversão ao cristianismo, da sua profunda fé em Jesus, ele sabia perfeitamente que criaturas perversas iriam se aproximar destes núcleos, dessas igrejas cristianizantes que divulgavam os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho, que a malícia dessas pessoas poderia causar prejuízos não só aos templos, às igrejas, mas também às pessoas que ali estavam. E que era necessário mobilizar recursos do espírito contra semelhante influência. Mobilizar recursos do espírito, não da matéria. Mobilizar recursos internos de cada um de nós. Ou seja, dizer aos Tessalonicenses: olha, fiquem atentos, fiquem, na gíria popular de hoje, fiquem ligados a tudo que está ocorrendo, a quem está com vocês. E aí eu volto de novo à nossa casa espírita de hoje. Ficarmos atentos às pessoas, às criaturas, a essas almas que circundam dentro da casa espírita e que são como piratas do mar, que chegam do nada, criam todo um problema, uma dificuldade, porque são todos desprovidos de fé, e depois partem e deixam para trás a discórdia, a falta de fé e o trabalho mal realizado. Ele ainda continua: o grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará
a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Olha a profundidade desse parágrafo. Primeiro, ele fala do grande convertido, esse respeito de Emmanuel por Paulo, o grande convertido. Quando ele faz uma advertência de valor infinito para os tessalonicenses e para todos nós. E aí Emmanuel aumenta essa advertência dizendo para nós, olha, a vestimenta exterior de comunidades inteiras é muito bonita. Todos nós vestidos de branco, todos nós vestidos de vermelho, todos nós vestidos de azul. Muito bacana. Mas a fé é que será o patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios. Por instalá-la, a fé, no santuário do próprio mundo íntimo. E aí ele continua dizendo, a rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Eu sou cristão. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime somente em raros corações. Olha a advertência que Paulo faz aos Tessalonicenses e olha a advertência que Emmanuel faz para nós neste momento. Quando ficamos excessivamente preocupados, quem veio, quem não veio, quem fez, quem não fez, quem participou, quem não participou, esquecendo-nos de que a nossa fé, com certeza, é totalmente diferente da fé do outro. E não podemos exigir dele o que já existe em nós. Ele pode ter o rótulo do cristianismo, mas nós já temos, talvez, o rótulo da fé cristã, onde fazemos sem medir sacrifícios. Fazemos por fazer, fazemos porque amamos, fazemos porque temos o coração voltado ao Cristo. Isso é o mais importante. Emmanuel continua. Muita gente deseja assenhorar-se dela, da fé, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta irradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Eu preciso tomar banho, eu preciso comer, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso fazer inúmeras coisas que dizem respeito ao corpo material. Eu, espírito, necessito de inúmeras coisas. Para que eu encontre a paz, para que eu encontre o equilíbrio, para que eu
possa, de uma maneira racional, equilibrada, sensata e feliz, resolver as minhas dificuldades, as minhas pendências e evoluir nos degraus dessa escada evolutiva. Só que para isso eu necessito da fé. Eu preciso que ela esteja vivenciada dentro de mim. E não fazer da fé um mero instrumento de câmbio em momentos da nossa vida. Tenho fé quando estou passando necessidade. Tenho fé quando estou com dor. Tenho fé quando estou com uma doença grave. Não. Paulo relembra-nos que é necessário ter fé em todos os momentos. Por isso que ele pede cuidados aos Tessalonicenses para com os homens maus e dissolutos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os homens maus e dissolutos, com os espíritos maus e dissolutos que nos cercam no dia a dia da vida. Particularmente, peguei o exemplo da casa espírita, mas nós podemos levar isso para a vida social, podemos levar isso para o nosso trabalho, podemos levar isso para o nosso local de estudos, podemos levar isso para dentro da nossa casa, porque em todos esses locais nós temos ali um templo em que nós passamos algumas horas do nosso dia exercitando a nossa fé, buscando a nossa luz interior, mas tendo sempre em mente que é preciso tomar muito cuidado com os homens maus e dissolutos. E nós acrescentamos, com os espíritos maus e dissolutos, porque nem todos têm a fé, porque a fé não é de todos. E ele termina dizendo, admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Admitir aquela verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos nós. Contudo, reter a fé viva, reter interiormente a fé viva, constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Olha que linda mensagem de Emmanuel. Adquirir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes de todos. Eu acredito em tal santo, eu procuro tal santo. Muitas pessoas fazem isso. Mas aquela fé verdadeira, viva, da qual aquela imagem do santo não vai aumentar ou diminuir esta fé cristã viva dentro de mim, ela se constitui numa realização divina dentro de nós próprios. Uma realização daqueles que trabalharam. Eu trabalhei para conquistar isso. Eu porfiei para conquistar isso. Eu sofri para adquirir isso. Então, por isso que Paulo, lá no começo, diz, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É preciso tomar cuidado para que estejamos livres de homens dissolutos e maus, para que estejamos livres de espíritos dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé, ela está em mim. E a partir do instante em que ela está verdadeiramente embutida dentro de mim, na minha vida, em tudo que penso, em tudo que sinto, em tudo que falo, em tudo que faço, eu estou diretamente trabalhando, não só pelo meu bem, mas pelo bem comum daqueles que comungam dos mesmos princípios, daqueles que buscam
os mesmos objetivos e os mesmos ideais. E aí conseguimos seguir em frente, porque os homens e os espíritos maus e dissolutos não terão a oportunidade de estar conosco, aonde quer que estejamos. Então fica aí a nossa mensagem de hoje, do livro Pão Nosso, capítulo 23, não é de todos. Desejo aí um final de domingo de muita saúde, de muita alegria, de muita paz para todos. Daqui a pouquinho, às 20 horas, o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, e que estejamos atentos à advertência de Paulo. Estejamos atentos aonde quer que estejamos, e que a nossa fé seja a nossa bússola orientadora, mostrando-nos que Jesus realmente é o caminho, a verdade, a vida para todos nós, e que todo esse conhecimento da sua mensagem, dessa sua personalidade tão marcante, tão iluminada, seja sempre esse roteiro para cada um de nós. Que a sua semana seja de muita fé, que você não se permita a influência daquilo que é externo, daquilo que é mal, daquilo que vem dissolver a sua credibilidade em Jesus, mas que você esteja totalmente envolvido ou envolvida nas bênçãos, na luz e na paz de Jesus. Uma boa noite, uma boa semana, e que o Divino Mestre Jesus abençoe a você, o seu lar, o seu trabalho e toda a sua família. Um forte abraço.